Fala, nação santista, como vocês estão? O Santos estressou vocês hoje? Hoje não. Meu nome é Gabriel Zupo do canal Sincero Santos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo e ativar o sininho. E para você que tem Instagram, seguir a página do canal, Sincero Santos, tudo junto. Lembrando que lá eu tenho a parceria com a página Torcida Alvinegra, onde faço uma live semanal com o resumo da Semana do Santos. E lá também eu tenho a parceria com a Bruna Novaes, @sereiapistola. Bom, gente, o tema de hoje é Mercadão da Bola e segundo o Lucas Mussetti, o Santos acertou a contratação de Maximiliano Silveira, jogador uruguaio que estava no Necaxa. O jogador chegou ontem à noite para fazer exames e deve ser anunciado entre hoje e amanhã. Como eu já falei, o jogador tem 25 anos, estava livre no mercado. Lembrando que agora que a CBF se pronunciou, o Santos tem até dia 15 para registrar novos jogadores, mas lembrando que o Santos só pode contratar jogadores livres no mercado, como é o caso do Maximiliano. Bom, gente, para avaliar essa contratação, já vou antecipar você que eu fiz essa análise com base a vídeos táticos e também números. Então, gente, vamos começar pelos números e também a questão do currículo. O jogador teve na sua carreira 71 jogos como profissional e 22 gols. Começou a sua carreira no Cerrito, no New Old Boys, no Juárez do México e estava no Necaxa. Eu separei alguns números interessantes do jogador em relação à carreira. A melhor temporada dele foi a última no Cerrito do Uruguai, onde em 30 jogos ele fez 21 gols, uma média impressionante. Mas vamos ser francos, o campeonato uruguaio tem um nível técnico muito baixo. Outra coisa interessante é que no New Old Boys da Argentina, ele não fez uma partida sequer, ok? Depois foi para o México e o que preocupa é o quê? E se você juntar as duas últimas temporadas, ele fez 13 jogos. Nessas últimas temporadas que ele fez 13 jogos, 9 delas ele foi titular e tem uma média de 52 minutos dentro do campo. E o que eu disse que me preocupa nessa questão é que nesse tempo todo que ele estava no Necaxa, ele fez apenas um gol. E pela média de minutos que ele tem em campo, é uma coisa preocupante para se ter o pé atrás. Então dá para ver que 99% dos gols que ele fez só foi no Uruguai, onde foi artilheiro com 21 gols. E o outro único gol que ele tem foi com a camisa do Necaxa, nesses 17 jogos que ele fez com a camisa do time mexicano. Em questão de posições, é um jogador com 1,74 m que pode jogar na ponta direita, ponta esquerda e centroavante. Eu acredito que o Santos trouxe ele apostando no jogador pelas beiradas e não como centroavante, pela sua altura e também pela carência do Santos ser mais jogadores de beirada do que um centroavante. Agora passando para as questões técnicas, o jogador tem como ponto forte. É um jogador muito dedicado, um jogador que deixa a vida em campo, isso é importante, um jogador com raça, um jogador que briga a todo instante. É um jogador que também tem velocidade, que pode ajudar o Santos, e um jogador, como eu falei, versátil, polivalente na função do ataque, que pode ser muito útil. Pontos negativos da questão técnica do jogador. É um jogador indisciplinado. Quando eu digo indisciplinado, não é na questão extra-campo. Eu quero dizer que é um jogador que comete muita falta e é um jogador que toma muito cartão. É uma coisa que o Santos precisa se atentar. E por fim, é um jogador que não tem a finalização tão boa. Isso me preocupa, porque a gente tem jogadores desse tipo, que são voluntariosos, tentam brigar pela bola, só que na hora que precisa fazer o principal, que é gol, finaliza muito mal. Um exemplo do elenco atual, que é um jogador que briga em campo, deixa a vida em campo, mas tecnicamente é muito limitado, é o Lucas Braga. Uma coisa que me deixa com esperança: o Aguirre indicou o jogador e o Alexandre Galo aprovou o jogador. O que me deixa com uma esperança, porque se ele tem a aprovação do coordenador técnico Alexandre Galo, que é um cara muito competente nessa função, e também do Aguirre, que a princípio parece ser um bom treinador, me dá uma esperança que ele pode ser bom. E por fim, a última coisa que eu quero falar antes da minha opinião final em relação ao jogador é que o Santos tem que se atentar ao número de estrangeiros. Eu sei que a regra mudou e agora são 7 jogadores. Que o Santos hoje tem 6 jogadores no elenco principal que são estrangeiros. São eles Tomás Rincon, Rodrigo Fernandes e 3 atacantes, que é o Julio Furti, Soteldo e o Mendonça. E com a chegada do Maximiliano Silveira,
seria o sexto jogador. Com isso, o Santos fica com 6, podendo colocar apenas mais um. Sem contar os 3 garotos bolivianos que estão na base, que é o caso do Enzo, o Zabala, que está se recuperando de uma lesão, e também o Miguelito. Então o Santos tem que se atentar para que não tenha que ficar fazendo corte na relação final para o jogo. Porque aí o Santos fica sem poder utilizar o que ele investiu no campeonato. Porque quando você compra jogadores, traz jogadores, forma jogadores estrangeiros e não pode utilizá-los por causa dessa regra da CBF, o Santos acaba jogando uma parte do investimento fora. Pelo menos eu vejo dessa maneira. E para finalizar o vídeo, como eu falei agora, a minha opinião sobre essa contratação. Como eu falei, é um jogador que eu não conhecia tão bem, até pesquisar a fundo como é o jogador, como ele funciona. Pode ser um jogador útil. É um jogador que realmente não me empolgou a primeiro momento. Para eu julgar essa contratação, vou ter que esperar para ver ele jogar com a camisa do Santos e dar a minha opinião específica. Porque, como eu falei, não conheço tão bem. Parece ser um jogador útil, polivalente, como eu falei. O Santos precisa de jogadores ali pelas beiradas, porque hoje você tem o Soteldo, que é o jogador mais regular, o Patati, que ainda é um jogador em formação, o Lucas Braga, que é um jogador que depois que saiu o Cuca do Santos nunca mais correspondeu, e por fim o Mendonça, que oscila entre partidas iluminadas e partidas péssimas. Então ele vem principalmente para suprir essa carência nas beiradas. Tomara que essa questão dele ser polivalente, essa questão do Santos ter a carência nas beiradas, faça com que o jogador corresponda e nos dê muita alegria aqui. E que ele seja o jogador que ele foi no Uruguai, onde foi artilheiro, e não seja o jogador que foi no México, onde não teve uma boa passagem, uma passagem brilhante. E na questão, quem for perguntar dele como centroavante, acho muito difícil que ele jogue nessa função. Só se for o último caso, porque hoje temos 3 opções. O Marcos Leonardo, que é o titular, o Julio Furt, que vem se provando um bom jogador, e o Bruno Mezenga, que não tem muito tempo em campo, mas ao mesmo tempo eu penso que ele não tem muito tempo, porque é um jogador que deixa a desejar até nos treinamentos. Porque se 3 treinadores não dão muita oportunidade para ele, tem o porquê e eu penso que é isso. Eu acredito que tem que esperar o jogador vestir a camisa do Santos e corresponda. A princípio não me empolgou muito, mas vou torcer que ele supra essa carência nas beiradas e que também tenha uma passagem brilhante no Santos. Porque se ele for bem aqui no Santos, vai me fazer feliz, vai fazer você que me assiste feliz. E é o que importa, o Santos bem e a gente feliz. Então o vídeo é esse aí, tamo junto, até a próxima e sempre Santos.